aula de número 5 e hoje, para encerrar esse primeiro momento desse mini curso, que a gente pode ter outros momentos, vocês não acham? A gente convidou a Ananda Luz para poder contribuir com a gente, para pensar esse transmutar artístico, o corpo é o princípio, meio e fim. Para vocês ficarem com um gostinho de quero mais e vir visitar a Casa Tombada, porque a gente está em outros projetos em construção aí, em breve novidades. Então, receba a Ananda Luz com muito carinho, ela tem muito para contribuir com a gente. Bem-vinda, Ananda! Oi, Jéssica. Olá a todas, todos e todes. Uma alegria estar mais uma vez contigo, na sua companhia, nesse território, né, que é online, mas um território de muitos encontros, né? A gente se encontrando com muitas outras pessoas. É com muita alegria que eu estou aqui. Para quem não me conhece, né, eu sou a Ananda Luz, eu sou da Casa Tombada, também, assim como a Jéssica. Também contribuo na pós do livro para a infância, junto com a Camila Feltri e com a Cristiane Rogério, e eu acho que é importante eu dizer aonde eu me encontro com a Jéssica rapidamente, que não foi na Casa Tombada, foi bem antes disso, em Terras Baiana, que é de onde a gente vive, né? Hoje eu moro em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, mas antes eu morava em Teixeira de Freitas e foi no mestrado de Relações Étnico-Raciais que eu encontro a Jéssica e a partir dali eu passo a compartilhar mundos com ela, a aprender sobre diversos outros mundos com ela, e a gente passa a caminhar com alguns sonhos juntos, sonhando juntos, né, Jéssica? Então é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu muito feliz com esse reencontro, né? Porque, assim, para mim, houve alguns achados nesse mestrado e a Ananda foi um desses achados, assim. O nosso encontro foi um encontro, assim, muito rico, muito criativo, assim, a gente produziu muito juntas e sobretudo, nessa ideia de cooperatividade, que é acho que um dos valores mais caros assim da Ananda, né? Dela sempre tá imersa nesse processo de cooperatividade, colaborando com a gente em diversos momentos da vida da gente. Acho que é uma energia dela. Quando a gente conversava sobre esse mini curso, falei para ela isso. Não é algo para bajulá-la, assim. Eu acho que é uma realidade. Poucas pessoas têm isso, né? Eu tenho alguns amigos que têm essa energia de sempre estar em coletividade, colaborando com a coletividade. Acho que a Ananda é assim. E é nesse sentido que ela chega aqui hoje, para esse reencontro, para colaborar com a gente, para pensar. O corpo que cria é livre? E aí, Ananda? O corpo que cria é livre? Enfim, E aí a gente né? traz um conceitinho de liberdade para vocês, para a gente pensar e expandir esse pensamento, né? Exato, né? Para pensar esse corpo que cria, se é um corpo livre ou não, a gente tem que pensar o que é essa liberdade, né? E é uma definição muito complexa, né? Que passa por vários contextos políticos, sociocultural. Aqui a gente traz para vocês a definição que está no dicionário, né? Que ela fala que é, que é um substantivo feminino, que é um grau de independência legítimo de um cidadão, um povo, uma nação elege como valor supremo, como ideal, condição daquele que não se acha submetido a qualquer força, constrangedora, física ou moral. E aí a gente pensar essa liberdade em diferentes contextos, né? Se a gente perguntar para uma mulher que anda só de noite numa rua, o que é liberdade? Talvez ela diga que liberdade é ter o direito do seu corpo ser respeitado, de andar livremente pela rua, em segurança, de andar sem preocupação nessa rua. Se a gente perguntar para alguém que esteja em situação de rua o que é liberdade, talvez ela diga que liberdade é ter um lugar para aconchegar, para dormir, uma casa. Então, liberdade, ela também pode ser ter acesso a conhecimento, a poder estudar, ter o direito de estudar, né? No encontro passado, no encontro 4, né? A Jéssica trouxe isso no documentário dela, né? E vocês já devem ter visto o documentário, então vocês vão ver as narrativas dessas mulheres sobre o seu direito de estudar, né? Então, a gente pensar que pode ser também a possibilidade de comer, o direito não só de comer, né, no Brasil, que é o Brasil hoje da fome, infelizmente, mas o direito de escolher o que eu vou comer é liberdade, né? Então, liberdade seria ter cidadania. Tem uma frase da Maya Angelou, que eu gosto muito, que está num livro, que está aqui, que eu vou compartilhar
com vocês, né? Quando ela conta da mãe dela, é mamãe, eu e mamãe, que ela fala do seu avô, né? E ela diz assim: ninguém explicou a ele que o simples fato de desejar ser cidadão não era o suficiente para torná-lo um. Então, pensar que liberdade é ter direitos garantidos, poder existir no lugar que você desejar existir. E quando a gente traz isso para cá, né, Jéssica, para essa subjetividade, é ter o direito do seu corpo livre para viver em plenitude, onde posso conhecer todos os limites, porque a sociedade tem limites, né? O meu corpo próprio tem limites, eu acho que a Jéssica vai falar um pouco sobre isso, né? Liberdade é ter tempo vivo, e pensar nesse tempo vivo, essa palavra junta, né? Para a gente conhecer, para a gente se conhecer a ponto de conhecer os nossos limites impostos pelo nosso corpo, o limite imposto pela sociedade, esse tempo que vai nos mostrar isso. E esse tempo que vai nos permitir questionar também esses limites, transformar, ressignificar ou acolher, porque pode ser bom para mim, né? Porque quando vivemos em sociedade, também a gente tem que pensar que ter liberdade não é uma coisa só individual, porque nós somos corpos coletivos. Ter liberdade é cuidar de mim, sem esquecer que a gente existe nessa coletividade. E, lógico, nessa amplitude de conceitos de liberdade, eu acho que talvez esse perceber que eu existo nessa coletividade, né, e essa relação de troca, de nutrir, né, de bordar e transbordar, eu acho que vai dar um pouco a mão para a gente, né, Jéssica, nesse caminhar. Sim, porque daí é pensar nessa liberdade de se movimentar, né? De poder ter ação. Porque, de fato, se a gente for pensar como a sociedade estrutura tudo, a gente não é livre. A gente vive para cumprir uma série de regras. Mas dentro desse espaço, que já tem essas inúmeras caixinhas, você tem liberdade de movimento para fazer essas escolhas? E é nesse sentido que eu quero pensar com vocês esse corpo ifemizado, né? Primeiro, a sociedade coloca para a gente esse corpo jaula, esse corpo condenado, esse corpo objeto, esse corpo ferramenta, esse corpo violentado todos os dias, paulatinamente, incansavelmente, esse corpo oprimido. E como transmutar, né? Como sair desse espaço que nos foi destinado e começar a pensar nesse corpo com possibilidade de movimento, nesse corpo como o centro do processo comunicativo do artista, nesse corpo negro-mulher, nesse corpo ser, né? Porque, por vezes, a gente está muito nessa condição do estar, e aí, quem você é de verdade? Conversando com a Ananda, eu estava lembrando de uma leitura que eu estava fazendo sobre o livro da Viola Davis, né, Em Busca de Mim. E ela fala que teve um dia no set de gravação de Esquadrão Suicida que o Will Smith olhou para ela e falou bem assim: Viola, quem é você? A Viola falou assim: ora, você me conhece há muito tempo, eu sou a Viola. Ele: não, Viola, eu sou aquele garotinho de 15 anos que foi abandonado pela namorada. Eu sempre serei esse garotinho. E você? Quem é você, Viola? Viola ficou assim, em crise, né? Tipo assim, não, eu sou eu. Ela repetiu novamente. Aí ele repetiu novamente: não, Viola, eu sou aquele garotinho de 15 anos que foi abandonado pela namorada. E você, quem é? Aí ela lembrou: Will, eu sou aquela garotinha de 3 anos, preta, retinta do cabelo duro, e que era oprimida por diversas pessoas por ser quem era. E quando ela verbalizou isso atingiu ela numa potência que ela não sabia descrever e se tornou as pautas da terapia dela dos próximos meses, né? E aí ela fala que ainda hoje ela é essa garotinha, porque o tempo todo ela luta para não passar, para não viver as memórias traumáticas que essa garotinha viveu. E que ela ainda está nesse processo de fazer as pazes com essa garotinha, né? Que essa garotinha conseguiu vencer e chegar onde ela chegou hoje. E por vezes a gente não pensa quem a gente é de fato. Quem é você? Esse corpo político que está aí, quem é você? Esse corpo sujeito. E aí eu convido a Ananda para pensar essa ideia de corpo-território, né? E eu acho que ela pode falar para a gente assim com mais precisão. Esse corpo-território, o que seria o corpo-território?
Conversando com a Jéssica, né, eu trouxe um pouco para ela do que que eu sou uma pesquisadora de livro para infância, de infância e de crianças, né? Eu penso esse livro de autoria negra, com personagens negros, esse livro para infância, que é o livro com ilustração, o livro ilustrado, né? E eu estava contando para ela que uma das coisas que eu tenho trazido comigo, né, e compartilhado com as pessoas, é pensar esse livro, né, como corpo-território, né? E eu venho pensando ele a partir de muitas referências, entre eles temos Muniz Sodré, que traz esse conceito de corpo-território, tem o território que é falado pelo Milton Santos, né, que tem o território, espaço, território usado. Tem um outro autor que eu conheci há pouco tempo, e eu vou mostrar o livro porque eu conheci ele há tão pouco tempo e fico me perguntando por que eu conheci ele há pouco tempo, né, que é esse aqui, né, que é o Eduardo Oliveira, que é baiano também, por isso que eu me pergunto, né, o Eduardo Oliveira Miranda é daqui, se não me engano, de Feira de Santana, e ele traz esse corpo-território num processo de um processo de uma educação decolonial, né? E aí eu fico pensando esse livro para a infância de autoria negra ser esse corpo-território, porque o livro é um objeto, né? É um objeto inanimado. Na estante, está ali, parado, né? Só que não. Ele, quando é escrevivência, quando ele é objeto político, quando ele é escrita de si, quando ele é usado para narrar-se, para narrar sua história, no qual as pessoas estão ali se inscrevendo, quando ele é escrita da sua experiência, ao ser aberto, né, essa experiência se encontra com a experiência de outras pessoas, que é a pessoa leitora, que é a pessoa que vai mediar, a mediadora, que é a pessoa que vai estar utilizando ele, seja na sala de aula, ou a família que vai estar lendo para a criança, ou lendo para si mesmo, né? E isso tudo é muito transformador, né? Pensar nesse livro como esse território de muitos encontros. O livro só tem sentido se ele for esse território usado, né? Se ele é aberto, ele é corpo que comunica, que transforma, que incomoda, né? Que aconchega, enfim, que afeta o outro. E o livro para a infância traz esses muitos territórios de muitos encontros, que é o corpo dessa autoria, né? Que é a escrita, da ilustração, né? Tem um livro que eu vou mostrar depois, que é o livro do Akin, né? Que a gente tem aqui um ilustrador negro, uma escritora negra, que é o Rodrigo Andrade, aqui o Sandy Oliveira, que conta a história de um menino negro, enfim, olha quantos encontros tem nesse território, que é o livro, né? E aí a gente pensar nesse corpo território como um corpo político, que age, que inscreve em si e nessa sociedade, né? E aí, pensar nesse fortalecimento do eu no meio do nós. Porque eu acho não, tenho certeza, porque eu passei por esse processo, que a gente fortalece cada dia mais a nossa identidade, quando a gente está imerso em uma coletividade, em uma diversidade. E volto novamente a esse pensamento que a gente já teve nos outros cursos, de pensar a partir de uma cosmovisão africana. Essa cosmovisão africana compreende que é a coletividade que fortalece o eu, ou seja, em qualquer coletividade, as minhas características mais fortes, elas vão ficar acentuadas. Se você está numa roda com diferentes pessoas, que você olha, ninguém parece com você. Você é único. Você tem um tom de voz, você tem uma corporeidade, você conversa com o seu corpo. Eu sou de me movimentar o tempo todo, então você conversa com o seu corpo. Às vezes você tem um semblante mais fechado, mais sisudo. Às vezes você é aquela pessoa sorridente que ri o tempo todo. Então, as suas características físicas, elas de ser, seu jeito de ser, quem você é de verdade, elas ressaltam numa coletividade e são reconhecidas a partir daí. Porque lembra que eu trouxe aqui que aqui no Ocidente a gente é reconhecido muito pelo visual, é através do corpo que a gente é reconhecido, ou seja, antes de ser Jéssica, eu tenho uma corporeidade. Então, pensando a partir dessa perspectiva, eu tenho inúmeras outras qualidades que poderia sobressair em uma coletividade. Mas, antes de tudo, eu sou um corpo, e esse corpo, ele comunica quem eu sou. Então, em coletividade, a gente fortalece o eu e a identidade. E aí a importância da identidade para o artista, né? Pensando nisso, a gente traz para vocês
Itamar dos Anjos, que já esteve comigo aqui nos outros encontros, trouxe um ensaio fotográfico dele, feito por André Medina, e agora eu trouxe a tela desse artista, ou seja, a obra do artista. Essa tela é uma tela de 1,80 m, é enorme, eu vi pessoalmente essa tela, por 1,25 m, em estilo nainf e pontilhismo. Essa tela, ela tem o nome Cobaias do Capitalismo, e daí, se você observar a imagem, tem alguém ali centralizado, com um corpo sobre o colo, e várias crianças sendo sugadas assim na ponta, né, da tela. E essa obra é muito artista, sabe? Eu acho que a Ananda pode contribuir nesse sentido de pensar como a identidade de Itamar está impressa, está inscrita nas obras dele. É muita cor, é grande, é vibrante, o exagero da personalidade dele. Assim, o movimento, né? Também, né? Ele é uma pessoa que movimenta. Aonde ele está movimentando. Até no silêncio ele movimenta o espaço que ele habita. Ele, além de ser um mestre do saber na região do extremo sul da Bahia ali, né? Ele também fez um mestrado com a gente, né? Jéssica já conhecia ele antes, e eu posso falar isso também, né? Porque mesmo em silêncio ele movimentava, né? A cor é um movimento, mas também a identidade dele é afro-indígena, né, Jéssica? Que ele defende. E eu não sei nem dizer quando, talvez você possa dizer quando surge isso, assim, e isso é explícito em toda a arte dele, né? Então, essa identidade artística, né? Mas também que a identidade dele, enfim, são muitos corpos ali, né? Que se cruzam, que se entrelaçam, que se interseccionam, né? O campo dele, como a Ananda disse, é interseccionado, né? E aí, Itamar dos Anjos, quando eu falo que ele é multiartista, ele é artista plástico, ele é ator, ele é bailarino, ele é compositor, ele é cineasta, então, realmente, ele é um multiartista. Ele está atuando no extremo sul da Bahia desde a década de 80, lá no Teatro de Rua Vicentino, ele começa ali, e em 88 ele funda o grupo Afro-Indígena de Antropologia Cultural Umbanda 1, e a partir do Umbanda 1 ele começa a pensar essa identidade afro-indígena, né? Ele fala, não, eu não sou só negro, né? Tem raízes indígenas aqui e eu não posso silenciar isso. E eu acho que essa raiz indígena, ela ganha vida, sim, né? Essa raiz afro-indígena ganha vida nas suas obras, ou seja, todas as obras de Itamar atravessado por essa cosmovisão africana ou essa cosmovisão afro-indígena, né? Como eu defendo e já trouxe aqui para vocês. Então, ele tem feito obras como essa. Se vocês olharem para a obra, vocês vão encontrar arquétipos que vêm da comunidade negra, arquétipos que vêm da comunidade indígena, e ele consegue imprimir isso muito bem. Nos espetáculos que ele produz, você vai ver o tempo todo essa cosmovisão afro-indígena, esses valores civilizatórios afro-indígenas atravessados do início ao fim do espetáculo, assim como seus filmes, as suas composições, enfim, ele consegue trazer essa impressão da identidade dele para as obras. É você olhar e você saber que essa obra é de Itamar. E eu acho que isso diferencia ele de muitos artistas que a gente não consegue definir de quem é a obra, né? Acho que ele já conseguiu construir uma identidade muito consolidada aí. E aí, para pensar, é um ponto que eu quero conversar com a Ananda também, que é a construção dessas referências, né? Como é que Itamar construiu as referências dele, né? Como é que eu construí as minhas referências? Eu trouxe isso no último encontro, no quarto encontro. A arte, ela é, antes de tudo, corpo. E esse corpo, ele tem que ser alimentado. E qual alimento você tem dado para o seu corpo externar essa arte, né? E aí eu já passo para a Ananda para ela poder começar a comentar e eu chego depois para crescer a roda. Não, e também eu fiquei pensando agora, antes de... E também falando, né, do referencial, quanto o Itamar é um corpo político, né? Também é um corpo artístico político. E tem a ver com tudo que você vem falando nesses outros 4 encontros e nesse início desse encontro que você tem convidado a pensar, né? E até a escolha da obra, né, essa curadoria que você fez aqui desses conteúdos, né?
tem tudo a ver, né? Mostra isso, né? E todas as obras dele. Convido vocês depois que estão assistindo a conhecer melhor o Itamar, né? E ver essa exposição que ele fez, eu esqueci o nome agora, enfim, mas ele construiu no Instagram, foi virtual também. E aí essas construções dessa referência, aonde o Itamar busca isso, né? Para onde ele olha, onde eu olho, onde você olha, onde Jéssica olha, a gente tem que se perguntar isso a todo momento. Aliás, eu e Jéssica conversávamos, né, para pensar um pouco do que a gente ia trazer aqui, né? Ela, no convite que ela fazia, por que vir para cá, a gente conversando, ela dizia que a importância da gente não esquecer de referenciar, né? Como é importante referenciar, não esquecer disso, que o quanto eu tô bordada de outras pessoas, o quanto outras pessoas me bordam, e isso é importante ser dito, é importante ser explicitado, e é bonito ser dito, né? Mesmo que esse bordar tenha se dado apenas na palavra falada. Muitas vezes a gente esquece, né, de referenciar a palavra falada que vem da oralidade, né? Ou no desenho, na imagem, o quanto eu me construí a olhar para um desenho, para uma obra de arte, assistir um filme, e o quanto esse filme me afetou ao ponto de se tornar uma referência minha. Isso tudo é referência e é preciso ser dito, né? É preciso ser explicitado. É preciso falar dessa pessoa, né? Dessas pessoas que tiveram a generosidade de dividir com a gente, né? Os seus conhecimentos. E que um dia foi dividido com elas. Né? Porque o Itamar, ele... Oi, perdão, fale, Jéssica. É nessa construção do dia a dia que eu acho que a gente também dá corpo a outras pessoas que está nesse processo de forma indireta ou direta, né? A arte, ela não é concebida como uma luz que habita o nosso corpo e a gente teve aquele insight maravilhoso sozinho, né? Eu tenho pensado muito a respeito disso. Tem artista que faz a sua obra de arte como se ele tivesse recebido uma bênção divina, ele foi abençoado e surgiu isso no corpo dele e saiu. Gente, tudo que a gente faz parte de uma construção de referências diárias. Nosso corpo, ele vai armazenando memórias e essas memórias são contadas de outra forma. É isso, as referências estão ali no cotidiário, né? Como a Zoída Trindade nos dizia, né? Cotidianamente, todos os dias elas são construídas, né? E a gente não pode colocar fim nessa ciranda, que é uma grande ciranda, né? Quando eu ouço Jéssica falar, eu fui materializando essa imagem dessa ciranda, né? Pensar que quando eu referencio, eu vou manter vivo não só o conhecimento, mas também quem produziu esse conhecimento dentro de um país que não revela, que escolhe os corpos que ela quer referenciar, né? Porque quem é que a gente cita? Quem são as pessoas que são referenciadas nessa nossa sociedade? Não é todo mundo que é referenciado. Então, quando escolhemos referenciar, a gente está dando nome, dando força, dando corpo, porque eu fico pensando muito, e aí de ontem para hoje na nossa conversa, né, eu fiquei pensando muito que referenciar é energia vital, é manter esses corpos vivos, esse corpo que produz conhecimento também vivo, né? E a energia vital é um valor civilizatório. Eu fiquei pensando nisso, né? A gente não falou isso, mas de ontem para hoje é isso, né? Eu conversei com a Jéssica ontem e olha o quanto foi reverberando, né? Foi construindo, né, a partir disso. Porque o que a gente está fazendo também é um processo criativo, né? Acho que tem energias múltiplas circulando por aqui, desde o nosso encontro no mestrado até chegar nessa conversa hoje. E aí pensar como o nosso corpo está integrado a esse mini curso, que é um processo laboral gigante, parece, mas não parece, mas move muita energia para a gente chegar até aqui. E aí eu trago agora as fotografias de Itamar para a gente pensar exatamente esse corpo integrado ao fazer artístico, né? Olha Itamar nesse ensaio fotográfico. Né? O corpo dele é o centro do processo comunicativo desse ensaio fotográfico. Ele está presente e a presença dele é vibrante. Eu lembro que eu dirigi esse ensaio e aí, quando a gente terminou, o fotógrafo falou assim, gente, olha essa fotografia, que é essa que ele está, né, bem expressivo. E aí a gente olhou assim, gente, é um poder que não é qualquer corpo que consegue transmutar isso. Por quê?
porque na maioria das vezes nossos corpos estão enjaulados, a gente tem vergonha de se movimentar, a gente acha que o nosso corpo ele não é capaz de se movimentar, ele não é capaz de criar, que ele não é capaz. A gente condena o nosso corpo o tempo todo na frente do espelho, tentando seguir padrões, ou dizendo que ele não é capaz. E Itamar me ensinou uma coisa muito importante. Eu conheci Itamar em uma oficina de dança. E nesse dia, eu fui lá para ver, né, como é que era a oficina de dança, dança afro. E aí ele falou, você não vai fazer a aula, Racha? Ele chama a gente assim, as mulheres de Racha. Aí eu falei assim, não, porque o meu corpo, ele não é bom para isso, não. Ele não sabe se movimentar. Ele virou e falou para mim bem assim, todo corpo dança. Se o seu corpo se movimenta, ele dança. Então, é só sentir a pulsação da música e seguir, e daqui a pouco você está dançando. E fui fazer a aula com ele. Realmente, quando eu terminei, eu estava dançando. E aí eu fiquei pensando, né? Quantos anos da minha vida, eu já estava com 22, 23 anos, quantos anos da minha vida eu não silenciei o meu corpo, achando que ele era um corpo que não se movimentava, que ele não dançava, que ele não era capaz. E aí, quando eu vejo Itamar em cena, dançando, criando, o corpo dele ele não está preso, o corpo dele está livre, a corporeidade dele grita. E é esse corpo exatamente integrado a esse fazer artístico. Por quê? Porque ele respeita o processo dele, porque ele ouve o corpo dele, principalmente porque ele dá voz à intuição dele. E aí, dentro de uma cosmovisão africana, se você não dá voz à sua intuição, você está matando essa voz que está para sair dentro de você, né, Ananda? E um pouquinho também pensar o quanto o Itamar constrói saberes a partir disso, ele constrói epistemologias. A gente não pode deixar de falar disso, né? Porque essa presença dele, esse corpo artista, esse corpo que se movimenta, é um corpo também que constrói a todo momento epistemologias, né? E aí a gente pensar nesse corpo que transborda. A gente trouxe a palavra transbordar, né? E pensar que transbordar, se a gente, quando eu ouço essa palavra, eu penso num copo de água derramando água, né? Um copo com líquido transbordando, caindo, né? E aí o dicionário vai dizer que é sair para as bordas, né? Que tem excesso, que é o transbordar, mas a gente aqui destaca o bordar, traz uma outra artista, né, que é a Mitty Mendonça, que está nessa página do Instagram, que é a Mãos Negras. A Mão Negra, ela borda, ela faz bordados, a arte dela perpassa pelo bordado, e quando essa obra ali, ela bota a seguinte legenda, né? Sou raiz, vertente de muitos fôlegos, arrepios e coragem. E, gente, isso tem tudo a ver com tudo que a Jéssica falou, também do Itamar, né? Também do referenciar, porque ela é raiz, ela surge de uma ancestralidade, ela tá conectada aos que vieram antes, mas também ela é fôlego, porque ela percebe a intuição, ela tem tempo, ela dá tempo e tempo e tempo para que esse corpo possa criar, possa ter arrepio, possa ter coragem, né? Então, acho que essa obra casa muito com tudo, né? E pensar que esse bordar destacado, né? Por que isso? Pelas referências mil que a gente encontra, que a gente ouve desses mais velhos, que a gente acessa nas artes, lendo, dançando, ouvindo música, entre outras muitas linguagens. Quando a gente está nesse movimento, né, que esse corpo que se movimenta a todo momento, o nosso corpo se movimenta, a gente que às vezes não percebe, a gente vai se nutrindo de mundos no plural mesmo, né? Nessa pluralidade que é o mundo, mas também de muitos mundos. E isso transborda mesmo, vai para além do nosso corpo, né? Ultrapassa, vai para as nossas bordas, se derrama, mas não em qualquer lugar. Né? Principalmente quando a gente pensa o nosso corpo como o corpo político, né? A arte como uma arte que é produzida por esse corpo político, ela transborda e borda, o lugar dela é bordar em outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu escrevo em mim, eu também escrevo no outro. Quando eu trago para a coletividade, eu escrevo no outro, né? Eu bordo, eu alinhavo, né? No outro também, né? Nos outros, né? No plural.
enfim, eu pensei agora muito no Ramose, no Magobi Ramose, né, que eu acho que eu conheci, eu acho que eu conheci ele com o Maurício, que também foi um estudante do mestrado com a gente, que é um professor de filosofia, pesquisou filosofia africanas, né, e aí ele fala dos pluriversos, né, que a gente tem que sair dessa concepção de universo e pensar o pluriverso, porque no universo a gente tem um centro e tem periferias, e no pluriverso não, nós temos vários centros e eles dialogam entre si de forma horizontalizada, ou seja, sem um estar no poder ou outro. Nós temos conhecimentos e nós vamos bordar, vamos alinhavar um no outro e assim nós vamos construindo outros saberes ou reforçando nossos saberes, enfim, nós vamos transformando, transmutando, transbordando, né? E aí, pensando nesse cuidado, né? Nesse cuidado que a gente tem que ter com o nosso ori, com a nossa cabeça. Tem um ditado que fala assim: a sua cabeça é o seu guia. Se é ele que te guia, se você não cuida da sua cabeça, se você não cuida, porque cuidar da cabeça é cuidar do seu corpo, como é que você vai conseguir ser um artista funcional, né? E aí pensar nisso, né, nesse cuidado do ori, né, nesse cuidar do corpo, pensar nesse espaço de afetividade que a Bell Hooks tanto nos lembra, né, desse auto-amor e não amor próprio, porque a gente não está falando de propriedade, a gente está falando de um processo de autocuidado, né? E pensar em potencializar isso. Eu acho que os artistas têm muita dificuldade, por exemplo, de cumprir prazos, muitos adoecem nesses processos, e quando eu falo de artista, não só artista, se a gente for transmutar aí para o espaço da educação, né? Também a gente é o tempo todo cumprindo prazos na universidade, na escola. Muitas vezes os nossos estudantes eles não conseguem dar conta de dar aquele retorno que a gente quer, e às vezes a gente coloca essa pessoa em um espaço de não criatividade, de que essa pessoa não rendeu como a gente queria, e aí entra num espaço de frustração, né? E eu penso, corroborando de Ananda, que quando a gente é acolhida, a gente transborda. Eu acho que a Ananda pode dar continuidade para a gente ir caminhando para o fechamento, né? Sim, sim. Eu vou falar rapidamente, né, pensando no ori mesmo no significado dessa palavra, né, que vem do Yorubá, que é cabeça, e que se a gente pensar na religiosidade afro-brasileira, né, essa religiosidade que vem de África e se constitui aqui, por exemplo, o candomblé, o ori é uma entidade, né? Ele é uma entidade, ele é o orixá que deve ser cultuado primeiro, né? Por quê? Porque ele tem conexão com todas as nossas experiências, com todos os nossos aprendizados, né? Com todas as nossas crenças, com a nossa relação com a gente, mas também com o outro, né? À medida que eu olho para o outro, eu também me vejo, eu me constituo, eu me construo essa identidade e também vou dando a ver para o outro, né? E a pergunta às vezes é como a gente cuida desse ori, né? Como a gente alimenta esse ori, né? Como a gente percebe esse ori, né? E a gente percebe essas experiências, né? Como a gente se relaciona com essas experiências muitas, múltiplas, que são experiências, às vezes, não são só coisas positivas, são todas, né? Porque tudo que acontece com a gente, tudo que passa pelo nosso corpo, tudo que o nosso corpo sente, que borda o nosso corpo, que se escreve em nós, como movimento, como gesto, constitui nossos saberes, constitui o que a gente vai colocando como conhecimento, né, nossa experiência, nosso modo de compreender e sentir o mundo. Imagine, né, retomando um pouco o conceito de liberdade, como construção de autonomia, como o direito de conhecer e narrar a sua própria história, quando cuidamos do nosso ori, estamos cuidando da nossa história, estamos alimentando essa nossa história. E cada um cuidando da sua história, alimentando essa sua história, que tem a ver com a sua ancestralidade, que tem a ver com conhecer também o seu passado, né? Sankofa, essa coisa de olhar para o passado, para construir esse presente, para olhar para poder construir esse futuro, né? Transformar esse presente e construir esse futuro, né? Cada um cuidando da sua história, ao mesmo tempo, nessa circularidade, né? Cuida da história de todos. E aí, rapidamente, um exemplo é o livro que eu falei que a gente tinha pensado em trazer, que eu contei essa história para a Jéssica na nossa conversa, e que é o Black Power de Akin. Quando a Kilson de Oliveira lançou esse livro, junto com o Rodrigo Andrade, eu lembro que a Kilson de Oliveira ela assinava assim: Akin é cura. Isso me marcou muito,
porque ele diz muito desse conhecimento que está nesse livro, desse livro vivo, desses saberes, né? Que vai estar apresentando para a criança ou para o adulto, né? Esse menino, que é um menino negro, que é um corpo que a sociedade não acolhe, que ele pode ser representado com beleza, que possui lugares para ele ser lido e ser visto e ser autorrepresentado com boniteza, né? E aí a gente pensar que esse menino ele passa por uma experiência dolorosa de racismo na escola, e aonde esse menino que aqui o Sam nos apresenta, do Akin, vai buscar fortalecimento afetivo. Ele vai que esse fortalecimento que se dá no afeto, que a Jéssica trouxe do Bell Hooks, ele vai procurar no seu ancestral vivo, que é o avô. Ali ele encontra força para poder transformar essa experiência e alimentar o seu ori e seguir, né, com essa beleza desse diálogo. E por isso Akin é cura, porque essa história se encontra com muitas outras histórias e alimenta muitas outras pessoas, muitos outros corpos, né, Jéssica? Pensando em cura e pensando no transmutar artístico, ele só acontece quando a gente compreende que o corpo é o início, meio e fim. E eu acho que essa ideia desse encontro é pensar isso. Se você não cuida do seu corpo, se você não alimenta o seu corpo... Eu fui no festival que se chamava Amada, a música Alimento da Alma. Aí eu penso como a gente tem alimentado essa alma, né? Como a gente tem alimentado esse corpo, quais as referências a gente tem construído. Lembra que lá no início, no primeiro encontro, eu falei que você se torna cada dia mais parecido com as 5 pessoas que você mais convive? Então, gente, escolha bem como você alimenta o seu corpo, quem você chama para sua casa, quem você deixa tocar no teu ori, né? Fazer parte da sua história, manter a sua história viva, porque se o corpo ele é o início, meio e fim, pensar, e aí eu trago essa fala da Mariana Emiliano, que é uma professora e ela é da área da dança, né? Ela vai falar que o corpo ele recebe história, ele transforma em movimento. Que ela estava com muita dificuldade para criar depois da pandemia, que ela não conseguia dançar, ela achava que ela tinha desaprendido a dançar. E aí, quando ela foi acessando as coisas que estavam dentro do corpo dela, o corpo dela foi transformando em movimento. E eu acho isso muito forte. E é pensando nesse transformar em movimento que eu penso que a gente tem que se reencontrar o tempo todo, porque esse reencontro do ser ocidentalizado com o seu corpo. Porque, por vezes, eles querem nos separar do corpo, querem fragmentar o nosso corpo, colocar em caixinhas, excluir nosso corpo. E aí é muito potente quando a gente pensa nessa ideia de reencontro do nosso corpo, porque o reencontro do nosso corpo, ele não se finda. Ele é infinito. Todos os dias a gente se reencontra com o nosso corpo e a gente aprende coisas sobre ele, coisas novas. E eu acho que, com o passar dos anos, isso vai ficando cada vez mais forte, porque a gente é obrigado a olhar o nosso corpo, porque a gente vai perdendo amplitude de movimentos e a gente precisa acionar outros movimentos. O nosso rosto vai se transformando, a nossa pele vai se transformando e a gente é obrigado a encarar o nosso corpo. Esse corpo que por muito tempo foi condenado. E aí, para fechar, chamo a Ananda para refletir um pouquinho sobre isso, pensar essa ideia de reencontro e a gente ir saudando as pessoas que nos reencontrou aqui nesse curso, né? E que eu acho que a gente pode se reencontrar novamente em outros momentos, né, Ananda? Eu acho que eu não tenho nem muito o que falar, você disse tudo, Jéssica, e eu acho que é dar vida e deixar esse corpo vivo, porque se a gente coloca esse corpo na invisibilidade, outra vez trazendo a Zoe da Trindade, que é uma grande referência minha, a invisibilidade é a morte em vida, né? Então vamos deixar o nosso corpo vivo, dando tempo, dando espaço, enfim, eu acho que você já disse bastante coisa, mas eu acho que mais do que isso, é mesmo convidar a esse corpo a reencontrar, e encontrar com outros corpos, e encontrar com a gente, né, Jéssica? Venham mais vezes, assistam, quem não assistiu os outros dias do curso da Jéssica, são 5 encontros,
Encontros lindos. Muitos encontros, né? Muitos encontros. Eu acho que é isso. Obrigada, Jéssica, por ter me convidado. Sempre estar com você é muito aprendizados, né? Muitos aprendizados. Eu que agradeço poder te reencontrar para a gente construir essa conversa, e com certeza só foi tão lindo assim e tão potente porque você esteve conosco até agora. E convidar vocês a nos reencontrar em outros espaços. A gente tem as nossas redes sociais, que a gente também está trabalhando. A gente tem outras atividades na Casa Tombada. A Casa Tombada tem outras atividades para lançar por aí para os próximos meses. Então, fique de olho no nosso canal no YouTube. Quem não assistiu os outros encontros, assistam. E é isso, gente. Agradecer e saudar a todos que vieram até aqui comigo. E é com muita felicidade que eu encerro o minicurso Arte e Ancestralidade, que a gente possa se reencontrar por aí e transmutar todas as energias que o nosso corpo tem recebido nos últimos dias, meses, anos, e construir um saber que é um saber coletivo. Até breve.